no Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, nós estamos aqui nesse lugar para louvar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu quero trazer esta palavra para o nosso coração. O texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, está aqui como é o segundo, né? Na ordem aqui dos quatro, os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os quatro escritores do Evangelho de Jesus. Na verdade, não são quatro evangelhos, porque o evangelho é um, mas são quatro escritores do mesmo evangelho, do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, alguém pergunta assim: por que são quatro se fala a mesma coisa? Na verdade, tudo tem um porquê. Primeiro, cada um deles escreveu direcionado para um povo. Mateus, ele escreve com a intenção de escrever para o seu próprio povo, para os judeus. Marcos, ele escreve para os romanos. Por que Marcos escreve para os romanos? Na verdade, para os crentes romanos, os cristãos. Porque provavelmente, tudo indica que Marcos, quando ele escreveu o Evangelho de Jesus, ele estava em Roma. Por quê? Porque Marcos, ele foi um auxiliar de Pedro. E Paulo também. Mateus, ele escreve para os judeus. Por isso que Mateus, ele faz muita referência ao Antigo Testamento. E outra coisa, por que em Mateus tem a genealogia de Jesus e em Marcos não? Porque exatamente isso. Porque Mateus escreve para os judeus. Se Mateus está escrevendo para os judeus, por que ele escreve a genealogia de Jesus? Você abre a Bíblia lá, aí está lá em Mateus, começa assim, né? Fulano gerou ciclano e fulano gerou ciclano. Aí você fala: por que isso tem isso na Bíblia? Tem um porquê. Porque, na verdade, Mateus, ele está mostrando para o próprio judeu que Jesus, ele é um judeu verdadeiro. Por quê? Gente, o judeu, ele só aceitaria se tivesse provado que Jesus era judeu de verdade. Porque ainda que eles não receberam a Jesus no sentido total de toda a autoridade, de todo o povo, de aceitar Jesus como Senhor, mas aceitar a Jesus como filho de Davi, todo judeu, para ele, alguns, né, não estou dizendo assim, não foram todos os judeus que receberam Jesus, obviamente, mas a gente sabe que o Evangelho de Jesus foi pregado primeiro para os judeus. Os apóstolos de Jesus eram judeus, a igreja primitiva, ela era de judeus. Então, para que Mateus provasse que Jesus era judeu, o que ele faz? Ele trata a genealogia de Jesus. Então ele prova para eles que Jesus é filho de Davi. Então, por isso que em Mateus tem a genealogia, porque ele está provando que Jesus é da descendência de Davi. Então, por isso que está lá. Marcos, ele escreve para outro povo, ele escreve para os romanos.
Se ele está escrevendo para os romanos, qual a necessidade de falar de genealogia? Não tem nenhuma. Por isso que Marcos não tem genealogia de Jesus. Lucas, ele escreve para um povo mais seleto. Por quê? Porque Lucas, ele era médico, ele era um doutor. Então Lucas, ele escreve para um grupo de pessoas que era mais observador. Ele escreve para os gregos. E João, ele não escreve para nenhum, ele não direciona a nenhum grupo de pessoas, a um povo. João, ele direciona para a igreja em geral. Claro que todo o evangelho é para a igreja, porém, quando eles escreveram, eles direcionaram para um povo específico. E cada um usa uma linguagem específica. Porém, todos eles falam do mesmo assunto. Vamos dizer assim, é a mesma história contada de forma diferente, né? Cada um contando de uma forma. Algum traz mais detalhe numa área, outro traz mais detalhe em outra. Por exemplo, quando a gente fala muito do gadareno, né? O endemoniado gadareno, que foi... Jesus libertou aquele homem endemoniado. Mateus, ele chama de gadareno. Marcos e Lucas fala... Gerazeno. Por quê? Porque, na verdade, Gadareno de Gadara, o Gerazeno de Gergesa. Porque, na verdade, Mateus, ele está falando de uma região geral. E Marcos e Lucas, ele está especificando o lugar. É como se fosse assim, Mateus falou o endemoniado gadareno. É como se falasse assim, Jesus expulsou o demônio de um homem do estado de Minas. Ou seja, Gadara é a região geral. Marcos e Lucas especificou Gergesa, por isso que chama ele de Gerazeno. É como se Mateus falasse assim, Jesus expulsou o demônio de um homem no estado de Minas Gerais. E Lucas e Marcos dissessem assim, Jesus expulsou o demônio de um homem em Espera Feliz. Ou seja, ele especificou um lugar dentro de um lugar maior. Então, Marcos e Lucas eram mais assim específicos em detalhar. Por quê? Marcos, apesar de ele estar em segundo aqui, Mateus e Marcos, na verdade Marcos foi escrito primeiro do que Mateus. E Lucas e Mateus, eles tiraram, uma das fontes deles foi os escritos de Marcos. Porque, gente, os homens que escreveram, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E Marcos, ele não andou com Jesus. Porém, Marcos, ele foi auxiliar de um homem que andou com Jesus. Por quê? Marcos, ele foi auxiliar de Pedro. E Pedro andou com Jesus. Então, a inspiração do Espírito Santo foi para Marcos escrever, e eu tenho certeza, e isso é provado, né, que Marcos teve muita informação de Pedro acerca do ministério de Jesus. Por isso que ele traz muito detalhado as coisas. E eu, por exemplo, eu gosto muito de Marcos, porque Marcos, ele é muito objetivo, ele é direto no assunto. Não tem aquela pessoa assim que vai falar uma coisa, ele dá uma volta para te explicar uma coisa, e tem outro que vem traça uma linha e te fala. Marcos, ele é assim, ele é muito objetivo, ele fala muito claramente. Então, Marcos, ele traz para a gente uma palavra muito interessante, que ele fala de um homem, e isso é tão incrível, gente. A Bíblia é tão tremenda que quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você estuda sobre a palavra de Deus, você é uma fonte insaciável, você vai cada vez mais querendo se alimentar da palavra de Deus. Marcos, ele fala de um homem, e o nome desse homem é Levi. E é interessante que Mateus, quando vai escrever o Evangelho, Mateus também usa, uma das fontes de Mateus é Marcos. E Marcos já tinha falado da história de Mateus. Por quê? Porque Marcos, ele teve essa informação, como disse aqui. Ele ele era auxiliar de Pedro, e Pedro acompanhou o ministério de Jesus. E a Bíblia fala aqui que tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os
ensinava. Por quê, meu irmão? Eu sempre falo aqui na igreja. Uma das coisas importantes no ministério de Jesus era o ensino. Jesus ensinava os seus discípulos. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Voltando, passando, viu quem? Levi. Sabe quem é esse Levi? Esse Levi é exatamente o Mateus. Então o Evangelho de Jesus escreveu Mateus, que está aqui. Se você voltar 2 folhas na minha Bíblia, você vê aqui, Mateus, capítulo 28. É exatamente esse Levi. Aqui ele é chamado de Levi. Ele é o Mateus, que Jesus chamou para ser apóstolo e depois escreveu o Evangelho de Jesus. O nome dele aqui é Levi, mas ele é o Mateus que escreveu o Evangelho. É o filho de Alfeu. Ele trabalhava, ele estava na recebedoria. Por que que ele estava na recebedoria? Porque esse Mateus, ou esse Levi, sabe qual era a profissão dele? Ele era publicano. O que que é publicano? Publicano vem de público. E esse público vem de funcionário público. O publicano, ele era funcionário do governo. Mas não era do governo judeu. Ele era do governo romano. Por quê, irmãos? Porque na época de Jesus, o império que mandava, que governava o mundo era o Império Romano. E o Império Romano, ele estava ali dentro do território de Israel, de Judá. Então, eles pagavam impostos para Roma. E com esses impostos, eles sustentavam um destacamento, um grupo de soldados que existia dentro do território de Israel, para ficar ali, para controlar as brigas. Tinha muito levante, né? Muita discussão, muitas brigas políticas, e tinha destacamento militar ali, e arrecadava-se impostos, e o imposto ia para quem? Para Roma. Então, o que acontece? Mateus, ele era uma das pessoas que trabalhava na recebedoria, ou na coletoria. Ele era um publicano, e ele está lá, sentado. É interessante que Jesus passa e chama Mateus, ou Levi. Ele está sentado, e Jesus disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. É importante aqui, eu vou pregar muito tempo, mas eu quero trazer aqui uma coisa muito interessante na atitude de Mateus. Qual era? Mateus era um homem de atitude. Por que Mateus era um homem de atitude? Porque Jesus passou, Mateus estava onde? Ele estava no trabalho dele. Ele era publicano. E a Bíblia mesmo diz que o publicano, eles não eram bem vistos. No caso, por exemplo, a gente fala muito de Zaqueu, né? Zaqueu era publicano. Por que os publicanos não eram bem vistos? Porque os publicanos, eles além de trabalhar para os romanos, eles cobravam a mais do imposto, ao ponto deles se tornarem ricos. Então, não eram bem vistos pelo fato de trabalharem para os romanos. E além do mais, eles tiravam além daquilo que era para eles tirarem. E com isso eles se enriqueciam. Jesus passa lá, vê Mateus lá e chama Mateus. Irmãos, Mateus não olhou para a situação que ele vivia, se ele ganhava bem, se ele tirava dinheiro. Simplesmente Mateus levantou e seguiu a Jesus. O que isso mostra para nós? Um homem de atitude. Jesus chamou e ele foi. O que isso mostra para nós? Escuta bem isso aqui. Imagina uma pessoa que a primeira vez na vida dela, ela ouviu uma pessoa chamar, ouviu Jesus chamar, e ela segue Jesus. Você pensa bem, eu te faço uma pergunta: quantas vezes Jesus já te chamou? Quantas vezes você ouviu a voz de Jesus te chamando e você não atendeu o chamado de Jesus? Mateus, a primeira vez que Jesus chamou Mateus,
Ele atendeu o chamado de Jesus. Jesus passa e chama: Mateus, segue-me. Preste atenção. Jesus não disse nada do que ele ia ser, nada do que ele ia fazer, nada do que ele ia ter. Porque alguém poderia dizer assim: Jesus me chamou, mas me chamou para quê? Mateus poderia dizer: poxa, eu estou aqui, pelo menos aqui eu estou empregado, eu tenho meu trabalho aqui, não interessa o que as pessoas pensam de mim, aqui eu estou bem. Às vezes alguém pensa: poxa, Jesus vai me chamar. Mateus aqui, por exemplo: Jesus me chamou para ser o quê? Para me ser bem de vida, para eu ser bem sucedido. Jesus só chamou: Mateus, segue-me. E ele seguiu a Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta aqui: quantas vezes você tem ouvido a voz de Jesus te chamando e você não quer atender o chamado de Deus? Quantas vezes, irmãos, toda vez que Jesus fala, na verdade ele está nos chamando. Dependendo da situação que você está vivendo, ele vai te chamar. Às vezes você já é crente, Jesus também te chama. Para quê? Ele te chama para um compromisso maior. Ele te chama para uma responsabilidade maior. Ele te chama para um compromisso maior, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa já é crente, ele já é membro da igreja, mas às vezes, por exemplo, tá frio. Vou ficar em casa, eu não vou para a igreja hoje. Ou seja, Jesus está chamando para um compromisso maior. Meu filho, você tem que ter mais responsabilidade comigo. Você tem que ter mais responsabilidade com a minha palavra, com a minha obra. Ou seja, você ouve a voz de Deus te chamando para um compromisso maior, para uma responsabilidade maior. Mas tem situação que a pessoa, ele está longe da igreja. É o termo que a gente usa. E Jesus usa. Você escuta um hino, você sabe que Jesus está te chamando. Você ouve uma palavra, você sabe que Jesus está te chamando. Você ouve alguém falar, tudo que você ouve, você associa que é Deus que está te chamando. Mas eu te pergunto, até quando você vai tentar resistir à voz de Deus? A Bíblia diz assim, quem lutou contra ele e teve paz? Ninguém. Irmãos, ninguém vai ter paz enquanto ele não parar de lutar com Deus. Ninguém vai tentar guerrear com Deus e vai ter paz, não adianta. Ninguém, vou repetir, ninguém tem paz lutando contra a vontade de Deus. Ninguém vai ter sossego enquanto não parar de lutar contra a vontade de Deus. Porque às vezes a gente tenta ajustar as coisas, a gente tenta organizar as coisas, mas você sente que o negócio desanda, o negócio não anda, não vai para frente. E não vai para frente, porque você está lutando contra Deus. Não adianta tentar lutar contra Deus. Deus é maior. A gente, como disse o profeta Isaías, nós somos o caco no meio de outros cacos. Ou seja, a gente é pequeno. Deus é maior, Ele é Senhor. Então Ele está te chamando. Ele está me chamando. Eu estou aqui, eu sou pastor da igreja, eu prego aqui, eu canto aqui. Mas Deus está me chamando, porque eu tenho que ter um compromisso mais sério com Deus. Você está aí e Deus está te chamando, porque você precisa ter um compromisso sério com Deus. Alguém disse assim, mas eu tenho a Deus. Não, eu respeito a Deus, eu temo a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Quando alguém diz assim, não, mas eu tenho temor a Deus, eu temo a Deus. Você quer uma palavra para você? Eu vou usar a Bíblia. Lá em Eclesiastes, Provérbios. Sabe o que Davi falou para Salomão? Meu filho, temer a Deus é dever de todo homem, de todo ser humano, é dever. Ou seja, se você teme a Deus, se eu temo a Deus, eu não estou fazendo nada mais além da minha obrigação. Ninguém é galardoado, ninguém é recompensado porque faz o que é obrigado a fazer, não, meu irmão. Temer a Deus é a nossa obrigação. Eu estou dizendo aqui de ter compromisso com Deus, de fazer a vontade de Deus.
de fazer aquilo que Deus quer que você faça, de ter comunhão com Deus, de ter contato com Deus, de servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Mateus, ele ouviu Jesus chamando, e na primeira vez ele atendeu o chamado do Senhor. E Deus fez uma grande obra na vida de Mateus. Ele se tornou um apóstolo de Jesus. Ele andou com Jesus, ele seguiu a Jesus. Por quê? Porque ele não foi desobediente. Às vezes a gente é desobediente à voz de Deus. Deus está falando e a gente não quer obedecer. Mas é o tempo de você obedecer a voz de Deus. É tempo de você ouvir a voz de Deus. De você dar crédito à voz de Deus que está te chamando. É a voz de Deus que está falando com você. Tem coisas que a gente passa na vida que não era para a gente passar. Mas a gente passa simplesmente por não obedecer a voz do Senhor. Mas eu quero dizer para você que é tempo de nós ouvirmos a voz de Deus falando com cada um de nós. É tempo de nós colocarmos a voz de Deus em prática na nossa vida. Sabe por quê? Porque assim como aquele homem, ele se levantou e seguiu a Jesus, é isso que nós devemos fazer. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Muitas das vezes a gente pensa assim: se Deus fizer, se Deus levantar, sabe? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus fez o que com Mateus? Vou perguntar aqui. Está aqui no versículo 14. Jesus foi lá, agarrou Mateus pela mão e saiu empurrando ele? Ou saiu carregando Mateus? Não. Jesus falou com Mateus: segue-me. Jesus falou: Mateus, segue-me. O que Mateus fez? Levantou e seguiu. Ou seja, olha o verbo levantar e seguir. É atitude nossa. Ele levantou. Meu irmão, nós temos que levantar e ouvir a voz de Deus. Ou ouvir a voz de Deus e levantar. Não adianta a gente pensar: não, eu vou ficar aqui, se Deus vir aqui me levantar, se Deus vir aqui e fizer, aí eu vou sair daqui. Não, é você que tem que levantar, porque Deus está falando com você. Segue-me. E o que você faz? Você levanta e segue a Jesus. Ou seja, é você que tem que levantar. É você que tem que ter uma atitude. É você que tem que ter uma decisão. É você que tem que ter uma posição. Eu que tenho que ter uma posição. Eu que tenho que ter uma atitude de levantar. O Senhor me chamou, eu vou me colocar de pé. O Senhor me chamou, eu vou me prontificar. O Senhor me chamou, eu vou me dispor. Porque assim você vai ser uma bênção na presença de Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor para o teu coração. Levanta, ponte de pé, que Deus quer falar contigo. Amém? Glória a Jesus. Vamos fechar cantando aquele louvor que eu cantei domingo? Glória a Deus. Aleluia. Talvez você está ouvindo esta palavra nesta noite e você um dia serviu ao Senhor, já teve aquela comunhão com Deus. Um dia você ouviu a voz de Deus, mas por algum motivo você voltou atrás, você desistiu, você recuou, você retrocedeu. Mas é tempo de voltar, é tempo de voltar à presença de Deus, é tempo de voltar à comunhão com o Senhor, é tempo de voltar à casa do Pai. Talvez você precise voltar à comunhão com Deus, é o tempo de você voltar. Amém?